Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos utilizando um guia novo, sim, é este aqui, ó, Fazendo Amigos para Deus. Vamos no estudo número 2 deste guia, Testemunhas Cativantes, o poder do testemunho pessoal. Esta lição aqui, ela vai trazer uma série, uma lista de histórias de pessoas dos tempos bíblicos que deram seu próprio testemunho sobre Jesus. E ao estudarmos a conversão dessas pessoas e como elas testemunharam sobre o seu antes e depois, nós vamos entender como Deus espera que nós também façamos. Antes de entrar no assunto, eu gostaria de trazer aqui um brinde para vocês, uma lembrança, Música no Tempo do Fim. Eu tenho 2 exemplares, eles serão sorteados gratuitamente. O autor é Leandro Dalla, Música no Tempo do Fim. É um livro muito interessante, 250 páginas. O que você precisa fazer para ganhar? Escreva aí embaixo algum comentário, mesmo que sejam poucas palavras, e você já estará concorrendo. Faremos o sorteio com base nas pessoas que fizeram os comentários do vídeo. Vamos agora para o estudo da nossa lição, parte de sábado. Há um poder incomum no testemunho pessoal. Ou seja, a lição está partindo do pressuposto de que a pessoa pode ler muitas coisas, ver vídeos, ver isso, ver aquilo, ver cálculos, ver provas científicas, mas o testemunho pessoal, principalmente de alguém que você conhece, impacta você, impacta eu. É difícil argumentar contra a experiência pessoal. Se você viu uma coisa, se você pegou, se você estava lá, é muito difícil alguém tentar te convencer que aquilo não é verdade. E quando essa pessoa que viu, que presenciou, que sentiu, ela conta para um outro conhecido a sua experiência, é muito marcante para essa outra pessoa, Até os céticos são impactados pelo poder do Evangelho. No livro O Lar Adventista há uma frase que eu gosto muito. Diz assim: o mais poderoso argumento a favor da existência de Deus é uma família bem ordenada. O mais poderoso argumento a favor da existência de Deus, argumento que os céticos não podem negar, é uma família bem ordenada. Porque a pessoa parte do pressuposto de que você pode viver de uma capa, você pode viver de aparências, de falsidades, mas todos sabemos como é a vida em família. A vida em família é difícil conviver de maneira próxima com outras pessoas igualmente egoístas como nós, é difícil ter um bom relacionamento com a esposa, com os pais, com os filhos. Agora, quando um cético vê uma família bem ordenada, ele pensa assim: espere aí, como isso pode ser possível? Porque eu tenho família, eu também sei das dificuldades, das tensões que existem no seu familiar, mas aquela família, filhos respeitam os pais, marido e mulher convivem em harmonia. Então, esse é um poderoso argumento a favor do Evangelho. Até os céticos são impactados por argumentos desse tipo, por testemunhos de uma vivência, não apenas de boca, mas de uma transformação. Cristo reorienta radicalmente a nossa vida e o mundo necessita deste testemunho. O mundo anseia por saber isso desesperadamente. A parte de domingo começa com uma testemunha improvável. Jesus atravessou o mar da Galileia até uma região chamada Decápolis. Decápolis era uma região constituída por 10 cidades. E vivia ali um homem perambulando entre os desertos, entre os túmulos, entre as tumbas, um homem com correntes que atacavam as pessoas que estavam caminhando, os viajantes, uma pessoa temível. E então Jesus expulsa os demônios desse homem, e esses demônios entram numa manada de porcos, os porcos caem todos na água, as cidades, o que aconteceu? Saem para ver, e elas encontram ali aquele homem
que antes aterrorizava a todos, vestido e sentado de maneira respeitosa diante de Jesus, como uma pessoa normal, como alguém em sã juízo. E elas ficam impactadas sobre aquilo. E então, isso está lá em Marcos capítulo 5. Vamos dar uma olhada? Marcos capítulo 5, verso 18. O homem pede para voltar com Jesus e ser um discípulo seu. E o que Jesus respondeu a esse homem? Jesus, porém, não lhe permitiu, verso 19, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te faz e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. Qual era a reação? Todos se admiravam. Raciocine aqui comigo. Por que Jesus não permitiu que ele o seguisse? Porque ele seria mais útil no lugar onde ele estava. Todos conheciam a vida pregressa daquele homem. Todos tinham medo dele. Era uma pessoa irrecuperável. Aqui diz que era improvável que ele pudesse produzir algum fruto para o evangelho. Era o campo menos promissor. E quando aquela pessoa se converte, ela era muito mais valiosa para Cristo lá naquelas cidades, onde as pessoas o conheciam e não poderiam imaginar que ele agora estivesse em são juízo, testificando sobre Cristo. Então isso era tão forte a favor de Cristo que aquelas pessoas não podiam de maneira nenhuma negar que havia um poder divino, negar que Jesus fosse o escolhido, negar que de alguma forma Deus estivesse por trás daquilo ali, porque viam o antes e o depois daquele homem e diziam assim: racionalmente isso não pode ter acontecido, apenas Deus pode ter feito isso. A essência do Evangelho é restaurar as pessoas destruídas pelo pecado à plenitude para a qual Cristo as criou. Imagina hoje se trabalhássemos com os menos promissores, recuperando aquelas pessoas degradadas no pecado, à imagem de Deus. Como isso não iria impactar o bairro que conhece aquelas pessoas? Devemos dizer o que sabemos, o que nós mesmos temos visto, ouvido e sentido. Vamos para a parte de segunda-feira? Proclamando o Cristo ressurreto. Aqui fala sobre as mulheres após a morte de Jesus, né, na sexta, no sábado elas descansaram conforme o mandamento e no domingo elas foram bem cedo, né, antes que o sol raiasse, elas foram ali no local onde Jesus foi sepultado, na tumba. E olha que interessante, elas foram procurar Jesus. Esse é o primeiro ponto. Não sabemos porquê, mas os discípulos não foram procurar Jesus. Estavam em alguma outra atividade, mas elas foram lá porque sentiam falta. Jesus significava algo para elas. E os discípulos, o que estava se passando na mente deles? Algo terrível, com certeza. Mas aqui vemos em Marcos, capítulo 16, o relato. E eu quero destacar o relato de Maria. Marcos, capítulo 16. Vamos ler a partir do 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Novamente temos uma pessoa muito pouco promissora e agora é a primeira testemunha do Cristo ressurreto. Quão forte não era o testemunho de Maria para os que a conheceram na vida anterior. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. 11. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Estava tudo certo, não era? Ela havia sido transformada pelo poder do Evangelho, ela foi buscar a Jesus, Jesus se manifestou a ela e ela foi anunciar. Ótimo! Todos precisam anunciar e contar o que Cristo tem feito para você. Agora, qual foi o resultado aqui? As pessoas não acreditaram. Mesmo os discípulos que haviam andado com Jesus 3 anos, eram as pessoas mais próximas a Cristo, e eles não acreditaram. Isso quer nos dizer que muitas vezes você pode ter feito o dever de casa, pode ter testemunhado da maneira correta, e as pessoas que ouviram o seu testemunho não vão acreditar. Isso porque o seu trabalho é testemunhar e não converter. Converter
é obra do Espírito Santo. Converter é obra de Deus. O seu trabalho é apenas levar a mensagem, o resto você deixa com Deus. Por isso, eu sempre costumo dizer que devemos, na obra de evangelização, na administração da igreja, nós devemos traçar metas, planos, estratégias. Sim, tudo isso é preciso. Nós não podemos colocar como metas aquilo que não cabe a nós, aquilo que não está em nossas mãos. Por exemplo, as metas de batismo, temos que batizar 50 pessoas, temos que batizar 10%, né? Essas metas, elas não dependem de nós, porque o batismo é a escolha de uma pessoa após o trabalho do Espírito Santo. Agora, o que depende de nós? Visitas. Olha, podemos visitar 100 pessoas por mês. Dessas 100 pessoas, podemos assistir com cestas básicas tantas pessoas. Dessas pessoas, podemos dar estudos bíblicos para quantas pessoas? Então, depois de todo esse trabalho, você sabe que surgiu um batismo. Então, o que você deve fazer? Intensificar o seu trabalho, intensificar o seu testemunho. Agora, a questão de número de batismos, a questão de conversão, aí você deixa com Deus. Nós vamos fazer a nossa parte de testemunhar aquilo que nos cabe, aquilo que nós podemos decidir. No sábado você pode decidir fazer uma visita ou não fazer, isso está em suas mãos. Mas você não pode decidir convencer alguém a se batizar ou não, isso não pertence. Então vamos deixar com Deus a parte de Deus e vamos colocar o nosso povo, vamos colocar a nossa família para trabalhar naquilo que nós podemos. Vamos para terça-feira, vidas transformadas fazem a diferença. Aqui nós vemos o testemunho intrépido, com intrepidez, de Pedro e João. João, apesar de ter seguido Jesus até a morte, ele estava ali até o pé da cruz. Pedro não. Pedro havia negado a Jesus 3 vezes. Pedro morria de medo. Só que agora o Pedro do capítulo 4 estremece os líderes judaicos. Faz os líderes judaicos estremecerem de medo. Vejamos aqui. O relato é Atos, capítulo 4, versos 1 a 20. Conta toda a história de que eles foram presos, de que eles foram ameaçados. Eles estavam pregando que debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Verso 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, não estudaram, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Olha, como eles podem agir dessa maneira, falar dessa maneira, ter esse conhecimento, se eles não fizeram teologia, se eles não estudaram aqui na escola dos rabinos. Ora, certamente só tem uma resposta. Eles estiveram com Jesus. Eles devem ser dos discípulos de Jesus. E então, chamando-os, verso 18, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos, antes a vós outros, do que a Deus. Olha, será que eu devo dar atenção para vocês ou para Deus? Quem me mandou pregar aqui não foi você, e não é você que vai me proibir. Quem me mandou pregar é Deus. Verso 20. Pois nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Meu querido amigo, você tem uma vida de igreja. Claro que agora não podemos nos reunir como antes, mas você talvez tem 5, 10, 20, 30 anos frequentando a igreja, lendo a sua Bíblia, estudando os livros sagrados. Você precisa falar do que você tem visto e ouvido. Esse mesmo sentimento tem que explodir no seu coração, de modo que você chega e fala assim: olha, eu não posso me calar, eu preciso falar daquilo que eu tenho visto e ouvido, do que Jesus fez na minha vida e o que Ele pode fazer na sua vida, porque eu era também da mesma maneira que você, achava que isso não tinha nada a ver e andava com esse mesmo comportamento, mas Cristo me salvou e eu não posso me calar, eu não posso ficar quieto. Esse mesmo sentimento vai surgir no coração de todos aqueles que têm uma experiência de vidas transformadas com Jesus. Quarta-feira, compartilhando nossa experiência. Aqui vem falando sobre Paulo, em Atos 26, diante do rei Agripa. E a maneira que Paulo faz a sua defesa ilustra a maneira pela qual podemos testemunhar. Paulo contou
o que o Espírito Santo, o que Deus havia feito em sua vida, o que Jesus havia feito, como ele havia sido transformado, como Paulo se encontrava e como Deus iria cuidar de Paulo daqui para frente. Compartilhar nossa fé é sempre uma experiência dinâmica e contar a história do que Cristo fez por nós no passado, no presente e no futuro. Testemunhar nunca se trata de nós, mas do que Deus fez por nós. Leia 1 João 1-3 e compare com Gálatas 20. Quais semelhanças existem? Como a experiência de João é semelhante à de Paulo. João foi um discípulo amado, discípulo que estava sempre ao lado de Jesus, o discípulo que sentou ao lado de Jesus na Santa Ceia, o discípulo que cuidou da mãe de Jesus. Era muito próximo. Agora, Paulo, ele não conheceu Jesus quando Jesus esteve vivo, estava distante. Ele conheceu Jesus por meio de uma visão. Então você tem essas diferenças. Agora, quais eram as semelhanças? Ambos afirmavam ter recebido o Evangelho diretamente de Jesus. João diz que aquele que nós vimos, nós conversamos com ele, nós o apalpamos. Ele era o Deus em carne. A vida se manifestou nele e nós testemunhamos aquilo e nós contamos. Eu conto a experiência de Jesus, porque ela aconteceu comigo. Imagina a oportunidade de ter visto um sermão do apóstolo João numa das igrejas. Como você não gostaria de conversar a tarde inteira com o apóstolo João? Já Paulo teve outra experiência. Cristo apareceu para ele na estrada de Damasco. Agora, lá em Gálatas 2:20, diz algo muito interessante. Vamos aqui para Gálatas, capítulo 2, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Há muitos anos atrás, a lição da Escola Sabatina trouxe uma ilustração de uma criança que, ao ouvir a leitura deste verso na igreja, perguntou: mãe, Deus é maior que nós? A mãe disse sim. E Deus habita em nós? A mãe, sim. Então, mãe, se ele é maior e se ele habita em nós, não deveria aparecer um pedaço? É isso que Paulo está falando. Se Jesus Cristo habita em você, deve aparecer um pedaço. A vida de Jesus precisa se manifestar em você. Muitas pessoas utilizam esse verso, alegando que, não, agora Jesus vive em mim, está tudo ok, eu não preciso me preocupar mais com a minha vida cristã. Agora eu pergunto, será realmente que Jesus está vivendo em você? Essa é a vida de Jesus ou ela é a sua própria vida? Porque Paulo diz assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E Paulo diz que recebeu o naufrágio, foi assaltar, foi açoitado, apedrejado, espancado, em dificuldades, mas continuava falando ousadamente, porque ele não poderia se calar, ele precisava anunciar a todo o mundo, no Oriente Médio, em Roma, na Grécia, em Israel, a experiência dele com Jesus, a verdade tal qual é em Jesus. Então, se Jesus vive em você, a vida de Cristo tem que se manifestar de uma forma. Meu amigo, pense, a vida que você tem levado, você pensa que ela é mais parecida com a sua vida? Ou é a vida de Jesus que está habitando em você? Nós precisamos, se Jesus habita em nós, viver a vida de Jesus, e os outros precisam reconhecer que já não sou eu, o velho homem que está ali vivendo, mas é o Senhor que habita em nós. Vamos terminar aqui na parte de quinta-feira, o poder do testemunho pessoal. Paulo, então, depois de ele fazer todo aquele discurso perante Agripa, eu vou abrir lá em Atos, capítulo 26, né? Ele se dirigiu como a Agripa, de maneira respeitosa. Olha, me solte aqui, me solte, né? Fora Agripa! Ora, como você acha que eram os governantes da época? Mais justos do que os de hoje? Ou mais tirânicos e mais perversos? Eles eram muito piores. Era do Império Romano, né? Se você fosse incriminado e um governante estivesse contra você, não tinha muito isso de direitos humanos, artigos fundamentais ali da Constituição. A coisa era mais difícil, mas Paulo se portou com bondade, com educação, e ele fez todo um discurso.
E no final, ele diz assim, porque tudo isso é do teu conhecimento, 26, 26. Porque tudo isso é do conhecimento do rei a quem me dirijo com franqueza, porque estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou aí em algum recanto escondido atrás de algum muro. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a fazer cristão. Por muito pouco, Agripa foi convencido. A questão não foi Paulo. A questão foi que ele resistiu ao Espírito Santo diante das evidências, diante de um testemunho franco. O que é falar com franqueza? Com o coração aberto, com transparência, do fundo da alma, olhando nos olhos. Eu trouxe aqui o livro Conselhos para os Pais, Professores e Estudantes. Estou estudando esse livro. E aqui na página 255, Ellen White conta uma história muito interessante. Diz assim, em certa ocasião, estando o célebre ator Betterton a jantar com o Dr. Sheldon, arcebispo da Cantuária, este lhe disse, faça o obséquio de dizer-me, Sr. Betterton, por que é que os atores afetam tão poderosamente o auditório, falando-lhes de coisas imaginárias? Senhor, respondeu Betterton, com a devida submissão à vossa graça, permita que lhe diga que a razão é clara. Tudo consiste no poder do entusiasmo. Nós, no palco, falamos de coisas imaginárias, como se fossem reais. E vós, no púlpito, falais de coisas reais, como se fossem imaginárias. Esse é um problema que nos afeta. Nós cremos na revelação bíblica, nós cremos nas histórias de que Jesus existiu, de que andou entre nós, mas testemunhamos como se fosse uma história imaginária. Enquanto que os atores nos filmes vivenciam histórias imaginárias como se fossem reais, como se a vida deles dependesse daquele instante, dependesse daquele momento. Meu querido amigo, não tenha vergonha de testemunhar sobre Cristo. Muitas pessoas, principalmente jovens, têm vergonha de orar na igreja, vergonha de cantar, vergonha de carregar a Bíblia, vergonha de falar, eu creio em Jesus, assim, assim e assim. Cristo me transformou, antes eu fazia assim, eu não faço mais, porque tem medo de ser rejeitado. E muitas vezes temos todas essas histórias, mas as contamos como se fossem apenas histórias, e não histórias reais do Deus encarnado que andou entre nós, morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou e em breve voltará para nos buscar. Meu amigo, a Bíblia precisa estar viva dentro de você, nossas doutrinas precisam estar vivas, a fé tem de estar viva, de modo que você possa testemunhar como Paulo, de maneira franca. E, se for da vontade de Deus, sempre é que a pessoa se converta, mas essa é uma obra do Espírito Santo, ela, se quiser, ela vai fazer a sua escolha, ela vai decidir e você conquistará uma alma para Cristo. Não sabemos os segredos que o futuro nos aguarda, mas com certeza será muito bom encontrar no céu uma alma que nós ganhamos para o Mestre. Que Deus o abençoe.